Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecemos a presença de todos os vereadores que se deslocaram até aqui. E de forma regimental, nós estamos dando aberta a audiência pública e, excepcionalmente hoje, por conta do trânsito e a vinda de pessoas das diversas cidades da região sul de Santa Catarina, nós vamos suspender os trabalhos por até 20 minutos para que as pessoas que vieram de outras cidades possam chegar e participar da audiência pública. Boa noite a todos, a todas. Cumprimento a todas as autoridades. Se citar o Marquinhos, vai citar, porque todos são autoridades, né? Professor, reitor Carlos, muito obrigado por abrir o espaço. Então, declaro aberto a audiência pública a ser realizada pela Câmara Municipal de Criciúma com a finalidade de tratar sobre a solução e construção do túnel do Morro dos Cavalos, envolvendo a região em busca de alternativas. Nesse momento, eu transfiro a presidência dessa audiência pública para o vereador proponente, vereador Marquinhos Machado. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 244 e 245 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo Criciumense no YouTube. Para dar início a esta audiência, convido para compor a mesa o vereador Aldinei Potelec, relator da Comissão Especial da Câmara de Criciúma sobre a construção do túnel do Morro dos Cavalos. Convido também o professor Carlos Antônio Ferreira, CEO da SATIC e reitor do Centro Universitário Unisatic. Representando a SIC, o senhor José Altair Bach. Representando a região da Amurel, o presidente da Câmara de Gravatal, Djalma Comelli. Representando a região da MESC, o vereador Paulinho, que é presidente da Câmara de Araranguá. Ainda o Edilson Zanata, vice-presidente da Fiesc Sul. Eu agora vou fazer questão de nominalmente, até para dar a importância que essa audiência pública merece, os vereadores presentes. E na medida que outros vereadores forem chegando por conta do trânsito, faremos o registro dessas autoridades. E se porventura algum vereador ou alguma vereadora não passou no cerimonial ali na frente, eu peço a gentileza que registre o seu nome, porque faremos a leitura aqui, independente do momento da audiência. Gerson Rossi, vereador e presidente da Câmara de Treviso. Igor Goulart da Silva, vereador em Gravatal. José Fernandes Monteiro, vereador de Gravatal. Edésio Fernando Ló, vereador da Câmara de Forquilinha. Joel Casagrande, vereador em Araranguá. Juliandro Coelho Jacques, vereador de Araranguá. Igor da Silva Leandro, vereador em Siderópolis. Elton Nuremberg, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Veneza. Morgana de Almeida, vereadora em Meleiro.
Maicon Viana dos Santos, vereador em Arroio do Silva. Clayton de Oliveira, também vereador de Arroio do Silva. E Renivaldo Vieira Leandro, vereador em Arroio do Silva. Eduardo Zata, o nosso amigo Duca Zata, que é presidente do Legislativo Municipal de Içara. Ni Costa, vereador em Içara. Gilson Clemes, presidente do Legislativo na Câmara de Cocal do Sul. Vicervânio Bes Fontana, vereador em Cocal do Sul. A Emma Hoffman Benedetti, nossa amiga, presidente na Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Ricardo Fontanella, vereador em Lauro Miller. Do Wagner Basquiroto, vereador em Orleans. Vereador Geraldo Baldissera, de Içara. Ainda, cumprimento o amigo Wagner Pizetti, presidente do movimento pela marcha da BR-101, que inclusive inspira esse movimento, Wagner, que agora a Câmara de Vereadores de Criciúma encabeça. O ex-vereador e ex-presidente da Câmara, vereador Jair Alexandre, que neste ato representa o deputado Jair Mioto. O vice-prefeito de Lauro Miller, Acione Andrade, o nosso amigo Serraninho. Edilson Zanata, que inclusive já compõe a mesa aqui conosco. O reitor Carlos Ferreira, o ex-vereador por 5 mandatos, ex-secretário municipal, Toninho de Mello, que nesse ato representa o deputado Volney Weber. O senhor Jorge Folles, que neste ato representa o deputado estadual Rodrigo Minotto. E mais uma vez o amigo José Altairbac, que inclusive já está aqui na mesa conosco. A doutora Janaína, minha colega advogada, e nesse ato representando o doutor Moacir, que é presidente da OAB, e ela na condição de vice-presidente. E agora também cumprimento os vereadores Daniel Formentin, o vereador Neto Gione, o vereador Neri Xavier, o vereador Ademir Honorato, enfim, os vereadores que vejo aqui da mesa. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 243, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá a duração máxima de 2 horas. Os primeiros 30 minutos serão dedicados às considerações da mesa. 40 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público. O tempo restante será utilizado para considerações finais e encaminhamentos. Para começar a audiência pública, eu queria, com muita humildade, agradecer os membros da Comissão Especial Temporária da Câmara de Criciúma. Aqui o vereador Aldinei Potelec, que é o relator, a vereadora Giovana Mondardo, que deve estar a caminho, o vereador Neri Xavier, o vereador Neto Gione, o vereador Ademir Honorato, o vereador Amaral, que incansavelmente abdicaram as suas pautas individuais dos seus mandatos e trataram essa pauta de forma institucional na Câmara de Criciúma. E aí eu tenho que voltar ao meu presidente Márcio Darós, que não mediu esforços. O nosso presidente em Criciúma, ele deu total liberdade para que essa comissão trabalhasse, que essa comissão usufruísse de todos os instrumentos cabíveis para fazer essa articulação regional e a gente colocar efetivamente a pauta do Morro dos Cavalos no top máximo de prioridades do sul de Santa Catarina. Por isso, eu quero agradecer demais a cada um e a cada uma que se deslocou dos seus municípios para estar aqui presente. Para abrir as falas da mesa, eu passo a palavra ao nosso anfitrião, o professor reitor Carlos Ferreira, para nos dar as boas-vindas. Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, Márcio Darós, presidente dessa sessão, meu vereador Marcos Machado, em nome desse cumprimento a todos. É uma alegria para a SATIC receber, fiquei muito feliz realmente quando recebi o pedido, né, para a sessão do auditório. Muito importante para a gente, uma casa de educação, receber a Casa do Povo para um assunto que, se há alguma divergência no modo, não há divergência no conteúdo, né? Todos temos ciência da importância que tem a solução para o Morro dos Cavalos, seja por cima, por baixo, por túnel, por contorno, pelo lado A, pelo lado B, independente da forma como vai ser, e cada um talvez tenha uma opinião, o que mais importa é que se ache uma solução. Tenho certeza, Edilson,
que tudo que é gerado aqui no Sul, em termos de riqueza, já é suficiente, mais do que suficiente, para a solução que precisamos para aquele local. Independente da solução que se vá adotar, a riqueza que a gente gera aqui é suficiente para a solução que se necessita lá. Tenhamos todos uma excelente audiência pública e que saiamos daqui cada vez mais coesos para uma solução para aquele problema. Uma coisa que eu aprendi já há bastante tempo, presidente, é que sem militância não há conquistas. Quanto mais unidos estivermos em torno dessa causa, mais rápido será a solução. Boa noite a todos. Obrigado, reitor Carlos. Passo a palavra agora, representante da SIC, o senhor José Altair Bach. Boa noite a todos. A SIC está empenhada já faz algum tempo numa campanha e o foco essencial da SIC é solução já. Estamos com a campanha aí em adesivos, colocando nos carros, nas frotas, todas as transportadoras estão aderindo, os meios de comunicação estão nos apoiando bastante, fazendo a campanha. O pessoal não conseguir esquecer. Então, o objetivo da SIC realmente não deixar esse assunto. Fala-se um tempo, deu um acidente ali no Morro dos Cavalos, fala-se uma semana, 2 semanas, de a pouco todo mundo esquece, vamos esperar o próximo acidente para ter uma novidade. O objetivo nosso também, igual falou o reitor aqui, para nós não importa se é túnel, se é contorno, nós queremos uma solução. E é isso, nós aqui do Sul já sofremos muito com a duplicação da BR-101, que demorou muito tempo e o Sul foi muito prejudicado. E nós não podemos agora novamente ser prejudicados. O Norte já está sendo lá, fazendo a 3ª e 4ª pista, e nós aqui estamos com 2 pistas e engasgado ali no Morro dos Cavalos. Qualquer atividade diferente que aconteça no Morro dos Cavalos, o Sul para. Os desvios são muito, muito ruins. Qualquer desvio que tu fizer de Florianópolis para cá ou daqui para Florianópolis, que não seja pela BR-101, é muito precário. Então, a SIC está empenhada que tenha uma solução e que essa solução saia já. Obrigado a todos aí. Estou aqui hoje representando o presidente da SIC, o Frank Robot, que não pode comparecer, mas a SIC não poderia deixar de participar de um evento tão importante para que nós tenhamos realmente uma solução. Boa noite e uma boa audiência a todos. Obrigado, José Altair Bach. O vice-presidente sul da Fiesc, o senhor Edilson Zanata, nos brindando com a sua mensagem também. Boa noite a todos. Saúdo aqui o nosso presidente da Câmara, Márcio Darós, o presidente da sessão, Marquinhos Machado, obrigado pelo convite. Também o nosso anfitrião aqui, Carlos Ferreira, e o amigo Altair Bach, da SIC. E com isso, saúdo a todos aqui presentes, vereadores, empresários e residentes aqui do Sul. Queria dizer que a Fiesc, e hoje eu estou aqui representando o nosso presidente Gilberto Seleme, ela também tem uma preocupação bastante grande com o custo logístico aqui do nosso estado. Nós dependemos muito de matérias-primas que saem dos estados do norte e que precisam trafegar pela BR-101 e por vezes, né, a gente encontra esse trecho interditado, seja por acidentes, seja por problemas climáticos, deslizamentos, mas quantos de nós aqui, eu não coloco só a indústria, presidente, coloco também nós como cidadãos. Se temos um voo para pegar em Florianópolis e não conseguimos pegar, deixamos de atender a uma demanda que a gente teria. Então, temos essa preocupação. Santa Catarina, ela tem um custo logístico alto, e porque nós já somos penalizados, que muitas vezes a gente paga um frete de uma matéria-prima que vem, nós transformamos aqui, e depois tem um frete de volta até os grandes centros, onde o grande polo consumidor é São Paulo.
Então, eu queria dizer que a gente tem apoiado, estamos participando, estivemos presentes lá no Fórum Parlamentar Catarinense, onde a bandeira que foi levantada lá, através da SIC, né, BAC, foi o que ficou em primeiro lugar, que foi levado para todos os deputados de Santa Catarina, foi a preocupação para uma resposta rápida, imediata, sobre o Morro dos Cavalos. E como todos já citaram antes, a solução que a gente vê mais adequada seria um túnel. Mas se não for o túnel, se for um anel de contorno, se for uma terceira pista, tudo isso vai ajudar a mitigar todos esses problemas que a gente tem. Obrigado aí a todos pela presença também. Obrigado, Zanata. O representante da Amuré, o vereador Djalma, gentilmente abriu mão do uso da fala para a gente poder dar celeridade aos nossos trabalhos. Agora, representando a região da MESC, o vereador Paulinho, que preside a Câmara de Araranguá, vai deixar uma mensagem. Cumprimento o vereador Marcos, cumprimentando o vereador Marcos, cumprimento toda a mesa, as pessoas aqui presentes, as autoridades. Eu recebi a visita do vereador Marcos e demais vereadores na Câmara de Araranguá, onde ele nos pediu para instalar uma comissão, e primeiramente, elegemos nosso presidente, que é o líder do governo, Joel Casagrande, que está aqui, o meu vice-presidente, Juliano Jacques, e o vereador Donizete. Esses 3 vereadores visitaram os outros 14 municípios, e foi instalado mais 14 comissões, uma comissão em cada Câmara, para dar toda a grandeza, né, deste ato que é o Morro dos Cavalos. Marcos, nós ali na MESC temos à disposição os 15 municípios, né, Araranguá e mais os 14, junto, tá? Temos aqui para ser um soldado nessa luta. Temos à disposição da Câmara de Araranguá, presidente. Então seria isso. Obrigado, presidente Paulinho. Agora, para deixar a sua mensagem, o presidente da Câmara de Criciúma, o vereador Márcio Darós. Novamente, uma boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa sessão, Marcos, cumprimento a todos. A importância da região sul está unida. O gesto, Marquinho, não fugindo do tema Morro dos Cavalos, mas a região sul, a representatividade muito forte que temos, vários assuntos, precisamos disso, a união de todos. Porque quando beneficiar um município, vai beneficiar a região inteira. Esses assuntos são importantes ser tratados dessa forma. Tenho certeza que meu sucessor, o Neto Júnior, que está aqui nessa audiência também acompanhando, tenho certeza, vereador Neto, que também não vai medir esforço para que novos assuntos, novos debates sejam discutidos a nível de região sul. Só desta forma que vamos conseguir ter nosso objetivo alcançado. Somos fortes na representatividade, região sul, ela é muito forte. Tanto eu, ouvindo aqui atentamente as palavras do nosso presidente, e eu digo o seguinte, tanto quanto nós precisamos da mercadoria do norte para a nossa indústria, mas também do sul para encaminhar para o norte, não de Santa Catarina, mas do Brasil. Somos cobrados e realmente o porquê do parabéns, eu digo, de a gente não deixar morrer. É uma comissão temporária, mas esta comissão ela tem o objetivo de ser conduzida até por uma comissão de obras, de estar sendo discutido, porque não podemos esquecer, daqui 3 meses, 4 meses, não se fala mais no assunto. Por isso, da importância de a gente votar, cobrar, discutir, porque isso já foi levantado algumas vezes e de a pouquinho morre. Mas tenho certeza, se tiver esse assunto dentro das câmaras de vereadores, de todas as câmaras de vereadores aqui do Sul, tenho certeza que os nossos deputados também não vão deixar morrer o assunto e nós vamos conseguir realmente o objetivo quanto antes. Desde a duplicação, já se passaram aí seus 15 anos, acredito, e o assunto continua o Morro dos Cavalos. Talvez pecamos,
por não estar cobrando, por nós já não ter feito uma mobilização, porque só quando sentimos na pele agora é que a gente viu que precisamos realmente manter isso aceso. Então, quero deixar aqui o meu boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu quero registrar a presença do vereador Joel, que é presidente da Câmara de Vereadores de Orleans. Quero cumprimentar a turma da professora Marli Vitali, de jornalismo aqui da SATIC, que acompanha essa reunião. Vocês aproveitem os vereadores e as vereadoras que estão aí e façam um trabalho extracurricular, professor Marli. Faz uma entrevista com cada um aí, dizendo da importância do Morro dos Cavalos. Cumprimentar toda a imprensa presente em nome da jornalista Karina Manarim. Ela que há mais de 30 anos aí ajuda a informar todo o estado de Santa Catarina. Passo agora a palavra ao vereador relator, vereador Aldinei Potelec, que tem uma apresentação aí do relatório da comissão para compartilhar com todas as vossas excelências. Obrigado, vereador Marquinhos, nosso presidente da comissão. Vou pedir licença, vereador, vou ficar de pé aqui, vou me colocar aqui do lado para ficar melhor na apresentação. Quero cumprimentar todos os membros aqui da mesa, nominalmente o nosso presidente, vereador Márcio Darós, que sempre muito solícito, procura sempre nos dar condições, como vereadores, de fazermos o nosso papel de fiscalizador e também de representante das pessoas, representante do povo. Então, vereador presidente, obrigado sempre pelo seu apoio. Cumprimentar o reitor, o Carlos, que gentilmente nos recebe aqui, recebe a Câmara de Vereadores, o BAC, representando a SIC, o Edilson, né? Representando a Fiesc. É importante a representação do setor produtivo, tanto da nossa região quanto a nível estadual. Os representantes das câmaras aqui, o vereador representando a MESC, o vereador representando a Amurel. E, em nome deles, cumprimentar todos os vereadores que estão presentes nessa noite. Obrigado pelas suas presenças. Vocês saíram das suas cidades, vieram aqui acompanhar essa audiência pública, demonstrando a importância que tem esse assunto quando a gente trata do Morro dos Cavalos. Cumprimentar os meus colegas vereadores de Criciúma, que fazem parte da comissão, o vereador Neri, vereador Ademir, vereador Neto Gione, vereador, além do vereador Marcos Machado, está ali também o vereador Daniel Formentin, da Câmara de Vereadores de Criciúma, os alunos que acompanham também essa audiência pública importante, os alunos de jornalismo. Uma saudação especial ao Wagner Pizetti, que já foi vereador lá da Içara e esteve à frente do movimento pela duplicação da BR-101, um movimento tão importante que uniu não só o sul catarinense, mas uniu 3 estados em favor da duplicação da BR-101 na sua época, e a sua presença, o Wagner, nos inspira a trabalharmos cada vez mais nesse quesito quando diz respeito ao Morro dos Cavalos. E uma saudação também para a nossa querida doutora Gabriela Schelp, que foi a consultora que nos auxiliou especialmente na análise de toda a documentação. Nós recebemos mais de 2.000 páginas de documentos da ANTT, da Arteres, do governo do estado, do governo federal, e nós não tínhamos condições técnicas para que nós pudéssemos analisar tudo isso. Então, gentilmente, o presidente entendeu que havia necessidade de uma contratação de uma consultoria para nos auxiliar, e aí a doutora Gabriela nos entregou um relatório conciso e bem importante, e que nos deu condições de ter uma base, um norteador com relação ao que o contrato de concessão com a Arteres e o DENIT previa nesse quesito. Eu fiz questão, pedi para a minha assessoria distribuir para todos os colegas e as pessoas que nos acompanham aqui um pequeno resumo do nosso relatório da comissão. O relatório ele é extenso, são 21 páginas, né? A gente não ia ler as 21 páginas, mas eu fiz questão de fazer um resumo e focar nos pontos principais, que é justamente o resultado da análise dos documentos que nos foram passados. Então, eu preparei uma pequena apresentação, gostaria que a assessoria pudesse projetar ali,
e aí a gente vai conversando um pouco, apresentando para vocês, depois a gente lê também, acompanha um pouco mais desse resumo. Então, a Comissão do Morro dos Cavalos foi instituída, né, em abril desse ano, e nós temos aí uma preocupação, né, entre o medo e a espera. O medo porque medo de que aconteça um novo sinistro, que aconteça um novo desastre, né, o medo de que vidas acabam podendo se perder ali por conta dessa situação do Morro dos Cavalos. Nós temos naquela situação uma área geológica bastante complicada, bastante complexa, tanto que nós tivemos em 2024 deslizamento de terra que bloqueou por 48 horas o tráfego naquela região do Morro dos Cavalos. E também nós tivemos nesse ano, né, o tombamento daquele caminhão que incendiou veículos e tudo mais. Graças a Deus nós não tivemos perda de vidas humanas, mas danos materiais. E a espera porque desde a sua concessão, desde a sua concepção, né, a duplicação da BR-101, já foi apontado esse gargalo no Morro dos Cavalos e até hoje esse gargalo não foi resolvido. E aí os impactos, eles são imensos, tanto impactos econômicos, né, e aí está aqui os representantes do setor produtivo, né, podem referendar aquilo que nós estamos falando. Os impactos do setor econômico são gigantescos. Quando você para uma rodovia como essa, que não só faz com que a escoação da nossa produção passe por ali, mas a matéria-prima chegue, e também nós, querendo ou não, a BR-101, ela é um corredor do Mercosul, né? Então nós temos aí um impacto econômico muito grande, com possíveis aí interrupções que acontecem ao longo do tempo, e nós temos a questão do isolamento regional. E nessa questão do impacto, quando a gente fala de impacto econômico, ele vai muito mais além, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham aqui, ele vai muito mais além do que a questão econômica. Vai no que diz respeito à questão social. Nós temos relatos desse último incidente que aconteceu no início desse ano, que uma pessoa que estava há meses aguardando por um transplante de rim, tinha sido contemplada, estava em viagem naquele dia, naquele domingo, para a cidade de Blumenau, para se fazer o transplante, para poder fazer o transplante, e ela acabou ficando barrada lá na BR-101 por conta do acontecimento, e ela infelizmente acabou perdendo, né, aquele transplante do rim, teve que voltar novamente para a fila. Então veja que vai além de impactos econômicos, também vidas, impacto social, né, acaba atingindo diretamente. E aí a comissão fez alguns estudos, e foi apresentado duas propostas. A proposta primeira é uma proposta que já se discute há tempos, que é a questão do túnel mesmo. Do túnel, que seria uma obra mais complexa, uma obra mais demorada, uma obra que custaria em torno de R$1 bilhão. E nós temos uma proposta que o governo do estado apresentou recentemente, após o sinistro que aconteceu e bloqueou o Morro dos Cavalos por 15 horas, que era uma possibilidade de contorno. A comissão entende que o melhor seja o túnel. Por quê? Porque a proposta do governo do estado, ele apresenta uma possibilidade de contorno, porém, para quem vem da capital em direção ao sul, ele teria que subir até o alto do Morro dos Cavalos, lá onde é que está a aldeia indígena, e depois dali pegaria a direita, e aí sairia lá na frente, perto do posto Maciambu. Ou seja, em tese, ele não resolve o problema de possibilidade de interrupções, porque o problema geológico, né, dos deslizamentos acontece do outro lado. O acidente, e muitos acidentes têm acontecido na descida de quem vem da capital para o sul, porém, quando você está subindo da capital, né, para cá, tem aquele problema dos deslizamentos. Então a comissão entende que o melhor seja, de fato, o túnel. E aí o sul se moveu para isso.
Porque a gente não pode mais esperar, a gente não pode mais conviver com o medo de futuras interrupções. E aí a Câmara de Vereadores tomou essa frente, né, constituiu a comissão do túnel do Morro dos Cavalos. Fizemos 18 reuniões oficiais, registradas em ata. Fizemos mais de 30 visitas em municípios, conversando com cada Câmara Municipal, para que as câmaras municipais, e aí os senhores vereadores já estão aqui, se mobilizassem também e unissem forças. A comissão foi apoiada por uma equipe técnica especializada, e aí eu preciso fazer um agradecimento aqui a toda a equipe da Câmara de Vereadores, em especial o Henrique, que nos auxiliou, a Patrícia, que está aqui, e toda a equipe da Câmara também, que hoje se mobilizou para estar aqui, para a gente fazer essa audiência pública. Visitamos as câmaras de Tubarão e de Araranguá, onde estão aqui os representantes, e se mobilizaram para que também lá criassem uma comissão e ajudassem a esse trabalho envolvendo as demais câmaras, tanto da ANREC como da MESC, da MESC e da AMUREL. E, além disso, instituições, entidades como a SIC, Fiesc, a própria SIC, né, lançou uma campanha, está aqui o Baque com o bonezinho ali, deixou adesivos lá na frente, né, Morro dos Cavalos, solução já. Então, há, de fato, uma mobilização de forças políticas, instituições, setor produtivo, para que isso aconteça. E aí, nós analisamos todas aquelas páginas que nós recebemos, e, antes de mais nada, o que nós percebemos? Há, de fato, uma omissão histórica. E aí, se os senhores lerem aí o resultado, e eu quero compartilhar com os senhores o resultado da nossa análise técnica, nós pedimos e focamos em 7 questionamentos com relação aos documentos e contrato de concessão e tudo mais. O primeiro questionamento era com relação às das obrigações. Se os senhores puderem, na segunda página, quiserem acompanhar, na segunda página, foram 7 questionamentos que nós fizemos a consultoria técnica que nos ajudasse a responder. O primeiro seria das obrigações da concessionária. E, senhores, não há obrigações contratuais específicas relativas ao trecho do Morro dos Cavalos. No contrato original, as únicas obrigações aplicáveis são gerais, introduzidas após o primeiro termo aditivo em 24 de abril de 2013, quando o trecho equivalente ao Morro dos Cavalos foi incorporado à concessão. Então, a Arteres, a concessionária que detém o direito de exploração da rodovia, ela não tem, obrigatoriamente, por força de contrato, obrigações específicas do Morro dos Cavalos. A obrigação da Arteres é, além de cumprir algumas contrapartidas, que nós vamos ver mais para frente, ela tem a obrigação de manter o fluxo. A única e exclusivamente manter o fluxo. Se acontece algum sinistro, se acontece algum acidente, ela é obrigada a atender e manter o fluxo, não permitir, né, evitar que seja interrompido o fluxo de veículos. O segundo questionamento que nós fizemos, né, se havia algum tipo de contrapartida prevista no contrato ou no plano de exploração da rodovia. O PER é plano de exploração da rodovia. E não previa intervenções no Morro dos Cavalos. O plano de exploração da rodovia não prevê intervenções por parte da Arteres no trecho do Morro dos Cavalos, pois isso foi elaborado antes da assinatura do termo aditivo. As únicas contrapartidas vigentes são 2 passagens superiores em desnível, nos quilômetros 229 e nos quilômetros 232, e ambas essas 2 já foram executadas. Uma terceira pergunta, justamente a gente perguntou em que fase que estava das execuções das obras, das contrapartidas, né? As 2 passagens superiores previstas já tinham sido concluídas, e não há outras obrigações pendentes ou previstas no plano de exploração da rodovia. O item 4, nós questionamos quais são as cláusulas específicas sobre túnel, contorno ou solução estrutural similar no contrato de concessão. E aí, senhores, assim, o primeiro termo aditivo, na cláusula 9ª, prevê expressamente que eventuais obras de ampliação,
de capacidade, como túneis ou quarta faixa, se confirmados quanto à necessidade e viabilidade econômica, são de responsabilidades do DENIT. Isso está no contrato da concessão. Toda e qualquer obra que entende-se que seja necessária fazer naquele trecho do Morro dos Cavalos ou em qualquer trecho da BR-101 Norte, que é onde a Arteres tem a concessão, são de responsabilidade do DENIT. A Arteres não tem responsabilidade nenhuma de fazer um túnel, um contorno ou algo parecido nesse trecho do Morro dos Cavalos. Pelo contrário, esse trecho nem fazia parte da concessão, feita lá em 2007. Ele só passou a integrar a concessão em 2013, e o motivo não foi a questão do Morro dos Cavalos, mas sim a transferência. Esse todos lembram, a praça de pedágio, ela ficava, para quem vai daqui para a capital, a praça de pedágio ficava lá na Palhoça, depois do Morro dos Cavalos. E o objetivo do termo aditivo foi nada mais, nada menos do que poder trazer a praça de pedágios para antes do Morro dos Cavalos, e esse foi o único objetivo. Tanto que hoje a praça de pedágio está ali, para quem vai daqui para a capital, antes do Morro dos Cavalos. Então, esse foi o intuito do termo aditivo, que incluiu esse trecho do Morro dos Cavalos no programa de exploração da rodovia e na concessão feita pelo DENIT e Arteres que assumiu. Então, não há responsabilidade da Arteres com relação à construção do Morro dos Cavalos. Por isso que nós falamos que há uma omissão histórica. Porque se não há responsabilidade de fazer túnel por parte da Arteres, quem tem que fazer é o DENIT. E aí o DENIT, todos nós aqui, especialmente nós que somos vereadores, estamos envolvidos diretamente em questões políticas, a gente sabe que muitas vezes é uma questão de vontade política, Edilson. O setor produtivo precisa se movimentar? Precisa. Mas os políticos, as lideranças regionais, os políticos da região, os políticos do Estado precisam se movimentar, e precisa haver um interesse político por parte para que isso possa sair do papel, senão ele não vai sair. Nós questionamos ainda da responsabilidade, como eu falei, da concessionária pela fluidez do tráfego. Então, o contrato impõe obrigações gerais de manutenção, fluidez e segurança, especialmente no artigo 16.6, determinando que a concessionária adote todas as providências para garantir o restabelecimento imediato do tráfego em caso de interrupções. Essa é a responsabilidade da concessionária da Arteres. A gestão de emergências, a gente questionou também. O contrato estabelece que a concessionária deve manter recursos humanos e materiais disponíveis para atendimento de emergências, incluindo acidentes, deslizamentos e interrupções. As cláusulas reforçam o dever de agir prontamente e restabelecer o tráfego, ainda que possa posteriormente pleitear indenizações de terceiros. E nós questionamos também se havia algumas cláusulas ambíguas ou controversas no contrato. Não há, né? Apenas reforço a obrigação de fazer qualquer tipo de obra, exceto as que já foram feitas, que eram de contrapartidas, são exatamente da concessionária. E aí nós trouxemos na outra página, alguns trechos e achados que nós tivemos, que a consultoria nos apontou, com relação ao contrato. O primeiro, o trecho do Morro dos Cavalos não estava previsto, como eu havia falado. O programa de exploração de rodoviário original e seus anexos não contemplam obras específicas. A cláusula 9ª do termo do aditivo é o único dispositivo que menciona especificamente a questão do Morro dos Cavalos e atribui ao DENIT a obrigação de qualquer tipo de obra, ampliação, túnel, contorno, seja o que for. O contrato permite revisões quinquenais para novas obras, assim por diante. A responsabilidade da concessionária é única e exclusivamente pela segurança, fluidez e gestão de emergências. Então, não há obrigatoriedade por parte do plano de concessão, obrigatoriedade da concessionária fazer algum tipo de obra de ampliação. E também não foram identificadas nenhuma cláusulas que conflitem com o interesse público nesse quesito, no que diz respeito ao contrato. Então, para a gente encerrar,
a obra dos Morros dos Cavalos é mais do que uma questão de engenharia, é uma questão de vontade política. Nós precisamos unir forças, junto com câmaras de vereadores municipais, e aí eu parabenizo mais uma vez todos os vereadores que estão aqui presentes, câmaras de vereadores, lideranças regionais, instituições que representam a sociedade, Fórum Parlamentar Catarinense, governo do Estado. Temos que unir forças, porque só assim, né, Wagner, só assim a gente vai conseguir fazer com que, de fato, o problema do Morro dos Cavalos seja resolvido de uma vez por todas e a gente acabe com essa de uma discussão de uma vez por todas. Presidente, seria isso. Obrigado pelo espaço. Espero poder ter esclarecido a todos essa questão aí do túnel do Morro dos Cavalos e aquilo que nós identificamos no nosso relatório. Meus cumprimentos ao vereador relator dessa comissão, o vereador Aldinei Potelec. E para que a gente possa dar seguimento aos trabalhos, eu preciso cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, a vereadora Marijane, que vem acompanhada dos vereadores o Doquinha e o Henrique Casagrande, também de Morro da Fumaça, e os vereadores de Turvo, Alexandra Manente Búrigo e Cláudio Bernardino, ambos de Turvo. Obrigado pela presença. O Extremo Sul, muito bem representado. Nós vamos passar agora às manifestações do público presente. E pedimos àqueles que desejarem usar a palavra que se identifiquem para que sua manifestação fique devidamente registrada. Eu vou dar um exemplo aqui. O ex-vereador Wagner Pizzetti vai se inscrever para usar a palavra. Olha, eu sou o ex-vereador Wagner Pizzetti, do município tal, e o vereador que tiver no exercício do mandato, é importante que se identifique para que a gente possa registrar em ata tudo o que está acontecendo aqui. Como disse no começo, nós teremos 40 minutos que ficarão disponíveis às manifestações do público. Eu vou pedir ao Matheus, da nossa assessoria, e a Dani, que percebam as inscrições do público que vai fazer uso da palavra. E cada pessoa terá disponibilizado 3 minutos. Daí é importante que se atenta à sineta que o nosso amigo Alex, extremamente competente e muito rigoroso, acho que ele é neto de inglês, de britânico, toca essa sineta como ninguém. Então, prestem muita atenção nela. Damos abertos, então, aos debates públicos. Quem é o primeiro inscrito? Não se acanhem, pessoal. Esse é um momento Wagner Pizzetti. Aqui, por gentileza. Wagner, a palavra é tua. Você tem até 3 minutos, vereador. Boa noite à mesa, a toda a comissão organizadora, né? As associações. Nós sabemos que a nossa região é muito bem representada. Povo trabalhador, um povo humilde, um povo de visão, um povo visionário. Quero também cumprimentar a imprensa escrita, falada, ao presidente da Câmara de Içara, aqui o Duca Zata, assim cumprimentar a todos os vereadores, junto com o Toninho de Mello, que foi vereador no nosso mandato, quando nós organizamos lá em 2004 a marcha pela duplicação da BR-101. Por quê? Inspirada num vereador de Criciúma, saudoso Wilson Faraco, né, que veio a falecer em um acidente na BR-101. E quantos empresários, quantos pai e mãe de família e filhos vieram a falecer na BR? E o que morreu junto com a BR? O progresso do sul de Santa Catarina. Nós apanhamos porque, em uma oportunidade, com o seu Jaime Zanata, ele me falou que o prejuízo por hora parado de um caminhão refletia lá no produto final. Muito sábio na sua colocação, e assim foi um apelo nos 348 quilômetros que passamos desde Osório a pé até Palhoça,
pressionando um governo que fez um descaso com Santa Catarina, falo em nível nacional, que parece que até hoje ainda não gosta do sul de Santa Catarina e nem do nosso estado. Vivemos pedindo migalha para um governo, que nós somos a 7ª potência do Brasil. Não deveríamos estar pedindo migalha, nós deveríamos estar recebendo aquilo que é de nosso direito. Santa Catarina tem dado orgulho ao Brasil, um povo inspirador, trabalhador, empresários arrojados. Nós temos pessoas que fazem a diferença, mas ficamos sempre no gargalo, sempre no gargalo. Naquela época nós já falávamos e apontávamos o Morro dos Cavalos, mas os índios são lembrados sempre quando não querem fazer obra para Santa Catarina e no país, porque se os índios fossem lembrados de verdade, eles não viviam na situação que vive hoje. Então parece que sempre existem desculpas. Então é através de pressão, é através da força de Santa Catarina que nós vamos conseguir chegar lá. Parabéns a toda a comissão, fico orgulhoso que esse trabalho está dando continuidade e espero que na próxima essa casa esteja lotada, porque é o interesse de todos. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Conhecedor do assunto como ninguém, abrilhanta a nossa audiência pública. Convido para fazer uso da palavra agora o presidente da Comissão Temporária do município de Morro da Fumaça, o vereador Doquinha, por gentileza. Pessoal, não se acanhem. É importante que as opiniões políticas sejam manifestadas. O Matheus está fazendo as inscrições de fala, a Dani está aqui na frente também. O vereador Doquinha, fique à vontade, o senhor tem 3 minutos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Marquinhos, cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, Marijane Felipe, assim cumprimento a todos os vereadores. E gostaria de justificar também a ausência do nosso prefeito Eduardo Sartorgolo e do nosso vice-prefeito Davi Pelegrim. Nós tínhamos um evento importante no Morro da Fumaça também, eles não puderam vir participar e gostaria de pedir desculpa pelo nosso atraso também, que foi por conta desse evento. Eu gostaria de explanar aqui, o sul do estado ele é sempre esquecido. A duplicação da BR-101, ela chegou no sul do estado, o norte já tinha subdesenvolvido horrores e nós ficamos para trás mais uma. Agora, quando a presidente me convidou para participar como presidente da comissão provisória do Morro dos Cavalos, na hora eu aceitei, porque Morro da Fumaça está trabalhando fortemente o desenvolvimento econômico. Estamos com 2 áreas industriais prontas para receber grandes empresas, estamos estruturando o município para isso, mas tem grandes empresas com interesse de vir para o sul do estado? Olha a dificuldade de transporte, o grande problema que enfrenta o escoamento de produção. Então, por isso, gente, que nós temos que nos unir, temos que trabalhar, brigar e buscar, se tiver que ir a Florianópolis, ir a Brasília, nos unir todos juntos, porque unidos, com certeza, somos mais fortes e teremos um resultado de uma maneira mais rápida. O sul do estado precisa desenvolver. Nós não estamos desenvolvendo da maneira que deveríamos por conta desse gargalo da BR-101, da dificuldade de escoamento de produção, de locomoção do norte do estado para o sul. Nós temos os 3 estados mais fortes do sul do Brasil, é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a ligação do Paraná com o Rio Grande do Sul dificulta horrores por conta da situação do Morro dos Cavalos. Então, com certeza, se nós nos unirmos, nós vamos conseguir um êxito de uma maneira rápida e com certeza a nossa região vai desenvolver de uma maneira rápida também. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade e conte sempre comigo, conte sempre com a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador de Orleans, o vereador do Wagner. Reitero aos presentes que a Câmara de Vereadores de Criciúma, de forma institucional, convidou, é importante que a imprensa preste muita atenção nisso, a Câmara de Vereadores de Criciúma convidou
todos os deputados estaduais e todos os deputados federais e os 3 senadores de Santa Catarina para participar desse evento. É importante que isso fique registrado. Vereador Dom Wagner, o senhor tem 3 minutos. Boa noite a todos. Marquinhos, a mesa. Cumprimento o nosso presidente da Casa de Orleans, Diogo Avagnoli, e cumprimento a todos os vereadores que aqui estão. Como comentei numa audiência que tivemos na Câmara de Vereadores de Criciúma, muitas vezes a gente relata o que Orleans, Lauro Miller, Gravatal, Grã-Pará, o que estamos fazendo aqui? Nós estamos defendendo a produção das nossas cidades, porque é inadmissível um estado como Santa Catarina ter uma rodovia para cortá-lo de sul a norte. E isso está impactando no trabalho, na mão de obra e principalmente no sustento das nossas famílias. Por quê? Citando Orleans, assim como Lauro Miller, foram perdidos grandes empresas para a região da 101. Parabéns para essas cidades que ali se localizam. Mas se nós tivéssemos a 101 com fluidez, muitas vezes as cidades consideradas pequenas no eixo não teriam esse problema. Infelizmente é uma realidade e um fato. E o que a gente defende? Como todos, e o nosso relator falou, o que falta é vontade política. A gente está aqui, vereadores e presidentes de câmaras. Infelizmente, talvez os prefeitos não podiam estar aqui. Mas uma audiência dessa tão importante, principalmente para o Sul e para os 3 estados do Sul, a gente não tem representação de nenhum deputado e um senador. E a gente tem que relatar que isso é vergonhoso para a nossa classe política. Porque o interesse é nosso, é do Estado, e também do Rio Grande do Sul e do Paraná. Ano que vem a gente tem uma eleição, hein? A gente tem que pensar bem, porque nós precisamos ser mais incisivos lá e a cobrança. O nosso problema não é financeiro. O país tem muito dinheiro. O nosso problema é político. Infelizmente a gente tem que relatar isso. Tá? É uma vergonha para Santa Catarina e principalmente para o Brasil, os 3 estados do Sul, tanto que Santa Catarina foi um dos estados que mais aumentou a população, com direito a inclusive mais deputados. E nós não vamos cobrar isso. Eu acho que chegou a hora de a gente mostrar para que nós fomos eleitos vereadores e cobrar politicamente e efetivamente para que isso saia do papel e que se transforme numa realidade e que os nossos 3 estados do Sul e nós, Santa Catarina, no meio deles, se tornamos e vivenciamos uma grande potência que o Sul sempre tem e sempre o trará para a nossa região, porque Santa Catarina é muito forte e o povo catarinense mais ainda. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dom Wagner, sempre muito pontual nas suas palavras. Eu quero falar também aos presentes que o relatório da comissão estará disponível no site, publicado a partir de amanhã, a todos aqueles que assim desejarem. De acordo com os inscritos, convido o vereador de Criciúma, Daniel Formentin, para fazer uso da palavra. Vereador, o senhor dispõe de 3 minutos. Eu fazia uma reflexão e atento à fala e o relatório da nossa comissão. E aqui, senhor presidente, quero te elogiar e a nossa Câmara de Vereadores que tomou a frente de uma discussão que envolve o Sul. E ficava atento, o problema não é de engenharia, o problema não é de dinheiro, é de vontade política. E a vontade política, senhor presidente, todos aqui em sua grande maioria são políticos ou representam algum segmento da sociedade, como a gente tem a economia aqui, ela representada nessa mesa. E dito isso, eu faço uma reflexão. Que Estado a gente quer?
E o problema da BR-101 e o problema da produção aqui, senhor presidente, do nosso estado, que é um estado que liga 2 estados aqui do sul, e, portanto, há um gargalo, e é um estado de escoamento também. E essa obra, ela não anda por quê? Por quê, senhor presidente? Na minha visão, humildemente, a política, ela deixou de ser o fórum daquilo que é possível. E aqui, senhor presidente, eu não quero culpar A ou B ou finalizar. Eu penso que é o momento do sul de Santa Catarina avançar e se unir. É o momento, senhor presidente, das entidades do poder econômico dialogarem com a política. Momento da política ouvir a representação da sociedade econômica. E assim a gente vai solucionar um problema que impacta o nosso Estado. Mas a política é a forma que o ser humano encontrou de viver em paz. Mas há quem queira viver sempre em guerra. E é um momento de buscar soluções. E a comissão, senhor presidente, ela demonstrou uma técnica muito boa. O relator, ele trouxe dados. O relator, a comissão, ela se debruçou realmente sobre o problema. Por quê? Se existe um problema, a gente tem que mostrar a solução. E a solução, senhor presidente, a solução, a técnica, é o túnel. E diga-se aqui, senhor presidente, que o problema não são os índios ou a aldeia, que eles têm direito de estar e ocupar a terra. O problema, senhor presidente, não é ambiental. O problema é de cunho, de colocar as prioridades. E a prioridade do sul de Santa Catarina é justamente o escoamento da nossa produção. Encerro as minhas palavras e agradeço. Obrigado, vereador Daniel. Convido para fazer uso da palavra o vereador Neno Nuremberg, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Veneza. E peço com humildade que o ex-vereador Toninho de Mello, que representa o deputado Volney Weber, já vem chegando à frente para a gente aproveitar o tempo, que logo em seguida já é o senhor que faz uso da palavra. Vereador Neno, o senhor dispõe de 3 minutos. Obrigado, vereador Marquinhos. Quero cumprimentar a mesa constituída, cumprimentar a todos vocês que saíram dos seus lares para esta causa nobre. Quero dizer que já passou da hora, né, desse túnel sair, enfim, uma solução para esse problema. Em 2024, estava indo a Brasília, fiquei 10 horas na fila, 10 horas na fila, mães trocando fraldas de criança, senhoras urinando na BR, aquilo ali senti uma impotência tão grande. E agora, por ocasião desse acidente com a carreta, minha prima conseguiu arrancar os 2 filhos correndo dentro do carro com fogo por trás. Minha prima Cíntia Nuremberg. Então, assim, ela me contou apavorada, né? Eu deixei tudo, deixei pertences, deixei tudo. Claro, esse acidente poderia ter ocorrido em outro local, sim, mas ocorreu lá. Então, gente, contem com Nova Veneza levantou essa bandeira juntamente com vocês. E amanhã, a gente já cobra, mas a partir de amanhã, cada um dê um puxão de orelha no seu deputado. Aqui nós temos deputados federais, nós temos deputados estaduais nessa nossa região, né? E eles não podem bater na nossa porta só de 4 em 4 anos. Vamos puxar a orelha deles e vamos cobrar as devidas providências por essa obra, que isso é uma vergonha mesmo. Por ali passa desenvolvimento e por ali passam vidas. Meu muito obrigado. Com a palavra, o ex-vereador Toninho de Mello, que neste ato representa o deputado Volney Weber. O senhor dispõe de 3 minutos. E eu vou pedir, por gentileza, que o vereador Ademir Honorato já fique a postos, que logo em seguida o senhor fará uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, o vereador Marquinho, dizer que falo aqui em nome do deputado Volney Weber, que pediu para mim falar para as pessoas
que estivessem nessa audiência da preocupação dele enquanto deputado. Quero dizer que não é um problema de orçamento, não é um problema técnico, é um problema político. E se é um problema político, este é o fórum. É um envolvimento de todos os vereadores, é um envolvimento de todos os prefeitos, de todos os deputados, de todos os senadores, para que se possa resolver essa situação uma vez por todas. Pela BR-101 passam, vereador Marquinhos, mercadorias e pessoas. Esta passagem, no momento que tem um gargalo, acaba congestionando e por ali o progresso ele acaba sendo atrasado. É imperioso que seja resolvido essa situação. Por isso, parabéns a essa comissão, por isso que vamos daqui para envolver toda a classe política para que se consiga resolver politicamente e essa obra, então, ela seja realizada e acabar com esse problema. Da mesma forma, ex-vereador Wagner, que enquanto éramos vereadores em 2004, há 20 anos atrás, entramos nessa luta, que todos os vereadores também se envolvam como está sendo o fato. Muito obrigado a todos. Vereadora Nemília Honorato, seguindo a ordem dos inscritos, peço à vereadora Giovana Mondardo que fique a postos, que logo em seguida é Vossa Excelência que fará uso das palavras. É importante destacar que quem tiver, os senhores e as senhoras, encaminhamentos a se fazer, faz agora para a gente colocar em votação nos encaminhamentos finais da audiência pública. Boa noite, vereadora Ademir José Honorato, aqui de Criciúma. Boa noite, presidente Marcos e a mesa já nominada. Sim, temos um gargalo, temos que falar mais e vamos continuar falando e lutando por esses problemas, né? Temos novamente agora, com esse adiantamento que está forte, indo para a terceira pista, e nós ainda com esse gargalo forte ali, que deu não só todo o sul, que foi o atraso grande, né? Hoje em Criciúma nós temos uma comissão, sim, é uma comissão que ela tem tempo determinado, né? Então eu já sugiro, presidente Marcos e mesa, para que, como encaminhamento, né, que se faça uma criação de uma frente parlamentar em defesa da construção do túnel do Morro dos Cavalos, né, presidente Marcos? Então esse é um encaminhamento que eu já peço para que a gente já encaminhe. Isso para que tenha um debate em todo o mandato, que a frente parlamentar ela tem do mandato inteiro, enquanto a comissão ela tem tempo determinado de 6 meses aí. O debate temos que dar esse adiantamento, né, indo mais à frente. E também como encaminhamento, presidente Marcos, que de repente você coloque também em votação e convide os outros municípios que você já tem conversado, trabalhado muito bem, para que de repente também que nos municípios, todos os vizinhos, também façam as suas frentes parlamentares, certo? Para unir mais ainda e dar mais força ao Sul. Né? É uma proposição aí. Né? Todos com o mesmo objetivo, logicamente. E lembrando também, como o Wagner Pizzetti acabou de comentar, muitas pessoas, muitas famílias inteiras foram dizimadas, né, nessa nossa rodovia ali. Infelizmente, acontecem muitos casos, e há casos, outros até provocados também, né? E para lembrar de pessoas grandes que tinham, grandes empresários que, né, padeceram, não são diferentes daquelas pessoas simples, de familiares da gente, dos nossos familiares, que aconteceu acidentes de fatal. Mas lembra aqui o Dionísio Freitas, né? Na época, foi um que morreu também aqui nessa BR, na época aí, né? Então, e outro ponto também, como sugestão, presidente Marcos, quiçá, como aqui tem uma REC-MS que é Murel, de repente, de nós, os municípios que ficam mais ao sul, mais ao extremo sul, né, como são vizinhos de municípios do Rio Grande do Sul, e quem sabe, de repente, possam se unir também, façam um misto. Então, ou seja, todos os municípios criar uma frente parlamentar, nós, Criciúma, como, né, é a maior cidade entre as duas capitais, para capitanear isso, e isso vai ser um movimento mais forte. A frente parlamentar em todas as câmaras de vereadores, ela vai ecoar muito mais e vai estar sempre com aquela comunicação forte de um grupo de vereadores que vão estar
logicamente chamando mais atenção no que foi falado, de prefeitos, vice-prefeitos e até deputados. Então é isso aí, muito obrigado, abraço a todos aí que estão aí. Obrigado, vereador Ademir, sempre muito pontual. Vereadora Giovana Mondado, você segue a ordem dos inscritos. Peço que o vereador Neri Xavier já fique a posto, que é o próximo na nossa ordem. Vereadora, a senhora dispõe de 3 minutos. Certo. Boa noite ao presidente, a todos da mesa aqui, a todas as lideranças presentes nessa atividade, quem está nos acompanhando também de maneira virtual. Quero destacar, primeiro, a minha saudação especial à nossa comissão, ao nosso relator, que muito bem apresentou esse relatório fundamental, que avaliou um contrato de mais de 2.000 páginas junto com a Arteres, e principalmente, qual é a representação da via do Morro dos Cavalos para a gente, o que isso significa para quem está aqui muitas vezes ouvindo esse tema pela primeira vez. É a nossa principal comunicação com outros estados, é a nossa única via, vale dizer. Uma limitação de outros modais de transporte para escoamento da nossa produção e via principal também para os portos catarinenses. Vale dizer que 47% de toda a arrecadação de impostos do ICMS do estado de Santa Catarina passam por essa via. Então, vale dizer sim que é um espaço, uma via muitíssimo importante do ponto de vista econômico. E quando muito bem os meus colegas aqui, vereadores de outras cidades, já citaram, também uma via fundamental para a garantia da dignidade, já que é a única via pavimentada que nos conecta com outras regiões do estado. Vale dizer, vereadores, que alguém aqui falou que tem que puxar a orelha dos nossos deputados federais. 33% da representação dos deputados federais do estado de Santa Catarina está aqui, em Criciúma. O deputado Ricardo Guide, deputado Vampiro, deputada Júlia Zanata, deputada Giovana de Sá e o deputado Daniel Freitas. Tem um que a gente até esquece o nome, porque não aparece. Vale dizer, essa cobrança tem que ser pública e tem que ser nossa, vereadores. Porque se em dado momento os vereadores de toda a região precisam se mobilizar, mesmo tendo a maior representação de deputados federais do estado, a capital, meninas, Florianópolis, não tem nenhum deputado federal, nenhum. Criciúma tem 5. A nossa região carbonífera é absolutamente representativa do ponto de vista quantitativo, mas da qualidade deixa muito a desejar. Como encaminhamento, vereadores, eu quero aqui propor, e aliás, vale dizer um dado também. No ano passado, enquanto o Morro dos Cavalos, o trecho do Morro dos Cavalos ficou parado por 50 horas, o prejuízo econômico passou de 50 milhões de reais, mais de 1 milhão de prejuízo por hora. Esse foi o impacto, sem considerar as vidas, as condições de dignidade humana que passaram, que deixaram de passar por aquela via. Então, quero aqui sugerir um encaminhamento, vereador, uma comissão que vá até Brasília, de uma vez por toda, representando os vereadores do sul do estado de Santa Catarina, para dizer ao ministro que é hora de pavimentar o último trecho da BR-101 e garantir de uma vez por todas a viabilidade do escoamento da nossa produção e da garantia da dignidade humana dos catarinenses do sul do estado. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Quero registrar a presença do vereador Edmarcos de Souza Laureano, da Câmara de Jaguaruna, e o Júlio Marques Pereira, que é vice-presidente da Câmara de Jaguaruna, e passo a palavra ao vereador Neri Xavier, que é membro da comissão especial aqui em Criciúma. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, em nome do nosso presidente da casa, Márcio Darós, eu cumprimento todos os presidentes de câmaras de vereadores, também a nossos jornalistas que estão presentes, né? E dizer que esse tema, faço parte da comissão, já foi falado aqui muito bem nessa noite, né? Que ano que vem é ano de eleição. Está chegando, está batendo na porta. E eu tenho certeza que cada um dos vereadores aqui tem os seus representantes lá em Brasília. A vereadora Giovana foi muito feliz na sua colocação. Onde é que estão os nossos deputados? Mas eu quero parabenizar não só eu que faço parte da comissão, como meus companheiros que fazem parte da comissão, que começamos aqui. Temos que continuar aqui em Criciúma com os demais, todos os municípios que nós saímos de Criciúma e fomos até as suas regiões, aos seus municípios e convocamos. Eu quero agradecer a presença de todos que puderam estar aqui nessa noite,
porque nós temos que fazer essa frente para mostrar para os deputados federais e estaduais que se eles não têm coragem, nós temos coragem de ir a Brasília sim, Giovana. Porque o ano que vem vai chegar a hora deles bater na nossa porta e pedir o seu voto. Então eu quero, para ser rápido e ser objetivo, eu quero parabenizar o nosso presidente Marcos, que foi valente, também o nosso presidente da casa pelo apoio que nos teve, toda essa nossa comissão, e dizer que todos vocês que vieram de outras cidades, o meu muito obrigado, como faço parte da comissão, mas temos que continuar, Marijane, temos que lutar, temos que trabalhar, e conte com esse vereador, se precisar, porque aqui, ó, nós temos um gargalo. A vereadora citou aqui algumas horas e algumas despesas que deu ali, mas pode ficar muito mais do que isso. Rio Grande do Sul, Santa Catarina é uma ligação que só temos ali. Vai ser túnel, vai ser transporte por fora, não importa, nós queremos que uma solução. E essa solução acho que começa aqui nessa noite. Eu quero parabenizar a todos e dizer para vocês que o caminho nós estamos tomando e que possamos, na próxima reunião que estiver, ao menos os nossos deputados estaduais e federais aqui da região sul estejam presentes aqui, dando as caras, porque o ano que vem tem eleição. Eu tenho certeza que eles vão aparecer aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Neri. A sua experiência nos enche de coragem para seguir em frente. Passo a palavra agora, de acordo com a ordem dos inscritos, a presidente da Câmara de Morro da Fumaça, a vereadora Marijane. A senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da comissão, vereador Marcos, a todos aqui da mesa já mencionados. Quero iniciar minha fala dando os parabéns a todos os parlamentares, todos os vereadores, representantes das câmaras de vereadores que estão aqui presentes, que em especial saíram dos seus municípios, vindo até o município sede, que o município de Criciúma é a nossa referência, vereador Marcos, né? E dou os parabéns para a iniciativa da comissão. A primeiro momento que eu recebi a sua visita, junto com o vereador Neri, né, a gente apoiou desde o início, e aqui também quero deixar uma fala do nosso prefeito Eduardo Golo e do nosso vice Davi, que naquele mesmo dia eu fui conversar com eles, e eles nos apoiaram, dizendo para a gente formar a comissão temporária e sermos atuantes. Formar a comissão e ser atuantes, e é isso que nós estamos fazendo. Hoje estou aqui com o meu colega, o vereador Doquinha, o vereador Henrique, tem o outro vereador, o vereador Parazinho também, que é muito atuante em relação a essa pauta, e conte com o Morro da Fumaça. Outro dia eu fiz uma fala e eu retorno aqui, que a gente não pode esquecer, vereador Marquinhos, e eu acho muito importante em nossas falas sempre falar. Existe uma dívida histórica no desenvolvimento do nosso sul de Santa Catarina, no sul do nosso Brasil. E tudo isso se dá pela questão da demora que a duplicação da BR-101 demorou para chegar aqui no sul. Vocês fazem uma análise do parâmetro de desenvolvimento do nosso sul para o norte, para cima de Florianópolis. Então, assim, demorou muito para chegar a duplicação aqui no sul, e por isso a gente precisa falar nas nossas falas. Existe uma dívida histórica com o sul de Santa Catarina e a gente precisa se unir. Não olhar questão de partido, certo? A gente foi eleito, a gente precisa honrar os nossos votos e as pessoas que confiam no nosso trabalho e que estamos aqui para representá-los, né? Então, conte com o Morro da Fumaça, conte os encaminhamentos da comissão, da frente parlamentar, conte com o município de Morro da Fumaça e vamos ao trabalho. Obrigada. Obrigado, vereadora. Seguindo a ordem dos inscritos, agora a presidente da Câmara de Lauro Miller, a vereadora Emma Hoffmann Benedetti. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, vereadora. Boa noite ao meu querido amigo Marcos, né, e a toda a comissão do relatório que foi feita essa audiência pública, que é muito importante
para a nossa Santa Catarina. Porque você sabe que nós temos a 101, que é, como diz, é a nossa estrada, que é de ir e vir, e nós temos que passar por Lages, né? Já aconteceu de nós a Florianópolis ficar trancado no acidente, não só aquele que foi muito pior, da explosão do caminhão, né? Mas a gente tem que fazer o desvio todo por Lages, porque a gente não tem outro caminho, né? Então a gente está numa luta muito grande. Marquinho, o que é que eu digo? Hoje tem vários vereadores, nossos colegas, nossos vereadores, que a gente conhece a maioria aqui. Isso é muito importante, essa união dos vereadores. Nós se unimos em 4 municípios sobre a estrada aqui de Santana e Uruçanga. Então nós se unimos 4, Bom Jardim, Treviso, Siderópolis, né? E Lauro Miller. Então, fomos até os secretários, chegamos até o governador, e agora esse final desse mês de outubro vai ser licitado da ordem de serviço para essa obra. Então, quando vocês vejam a importância, foi 4 municípios só. Quantos municípios aqui tem? Então, não desistir, levar à frente e vamos à luta sim. Porque quando tem a união, e nós somos soldados dos nossos deputados. É os soldados que vão casa a casa pedir os seus votos. Então, nós temos muito a oportunidade de chegar agora e cobrar deles, para nós conseguir essa conquista. Isso é só o início. Nós não vamos desistir. Nós vamos chegar e ter o sucesso. E quero cumprimentar aqui também o nosso vice-prefeito, né, o Acione, e o Ricardo também, lá de Lauro Miller, né? Conte com a Câmara de Vereadores, os outros vereadores não puderam estar aqui presentes, mas apoiam, tá? Então, quero deixar aqui a Câmara de Vereadores participando até nós conseguir. Não vamos parar, não. Esse é só o início, tá? Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora Ema, presidente da Câmara de Lauro Miller. Seguindo as ordens dos inscritos e para encerrar os debates públicos e seguir as considerações finais, farei uso da palavra. Senhor presidente Márcio Darós, em teu nome quero cumprimentar todas as autoridades da mesa, quero cumprimentar de forma muito carinhosa todas as vereadoras e todos os vereadores que saíram dos seus municípios, que abdicaram das suas agendas para pensar de forma coletiva uma solução regional para o Morro dos Cavalos. É inadmissível que algumas pessoas consigam sobrepor as suas atividades individuais a atividades coletivas. É bom que a Fiesc esteja aqui, é bom que a SIC esteja aqui, para perceber os políticos que estão colocando as pessoas em primeiro lugar. No meu gabinete, ali em Criciúma, o gabinete 306 da Câmara, nós temos uma frase taxada logo que a pessoa entra no nosso gabinete: Criciúma e as pessoas em primeiro lugar. Essa é a missão da política. Ou nós, vereadores, que somos os políticos mais próximos da sociedade, quando as pessoas nos encontram na saída da missa, na saída do culto, no mercado, na farmácia, na rua, passeando com o nosso cachorro ou com a nossa cachorra. As cobranças são diárias. E as pessoas, o cidadão mais comum, não tem a noção de que o Morro dos Cavalos não é uma responsabilidade direta do vereador. Mas nós temos uma responsabilidade política de fazer essa cobrança. O relator, junto com o relatório da consultoria técnica especializada, deixou muito claro, vereador presidente Duca, a questão do Morro dos Cavalos, ela é política, porque tem político que prefere discutir o Morro dos Cavalos quando tem acidente, quando tem perda de bem material, quando morre gente. Aí o Morro dos Cavalos é importante, vereadora Giovana. Teve gente que saiu de Criciúma a Florianópolis para ficar preso no Morro dos Cavalos, para fazer vídeo dentro do carro, e agora não tem a capacidade e a pachorra de assinar um manifesto aqui, colocar sua rubrica em prol da construção do túnel do Morro dos Cavalos. Essa é a nossa responsabilidade, e é bom que os jovens jornalistas que estão aqui percebam isso o ano que vem. O ano que vem é a eleição mais importante da história do Brasil. É a eleição que nós vamos decidir o parlamento que nós queremos, e a vereadora Giovana foi muito feliz, e eu quero fazer coro a ela. 33% da representação catarinense está aqui em Criciúma. Todos eles receberam convite para estar aqui.
E nenhum teve a coragem de vir aqui, ninguém teve espaço na agenda para dizer que o Morro dos Cavalos, que é responsabilidade do DENIT, é importante para Santa Catarina. E fazendo coro ao que a vereadora Ema disse, nós não podemos desistir agora. Esse é o primeiro movimento. Eu peço que nós aprovemos o encaminhamento que nós faremos aqui, fazendo coro ao vereador Ademir. Nós montaremos uma frente parlamentar regional, reitor Carlos, José Altair Bach e Edilson Zanata, para cobrar das autoridades políticas que verdadeiramente são competentes, para que se busque uma solução efetiva ao Morro dos Cavalos, fazendo uso da linguagem mais simplória dos interior dos rincões de Santa Catarina. Está na hora de parar de fazer firula, está na hora de parar de fazer média e colocar as pessoas em primeiro lugar e tirar essa obra efetivamente do papel. Contem com Criciúma e viva Santa Catarina! Seguimos para as considerações finais e os encaminhamentos. Para os encaminhamentos, nós temos a Frente Parlamentar Regional, a comissão que será avaliada e montada de forma coletiva regionalmente com os municípios das regiões da ANREC, da MESC e da Murel, e faremos a leitura do manifesto em favor da construção do túnel do Morro dos Cavalos. E é importante, eu quero frisar aqui aos mandatários, vereadores, vereadoras, vice-prefeito, prefeitos e prefeitas, se estiverem presentes, que esse documento aqui, nós faremos a moda antiga. Nós vamos colocar ele aqui na frente, e antes de colocar em votação estes encaminhamentos que saíram de sugestão do vereador Ademir, nós assinaremos um a um esse documento. A entrada se fará por essa escada aqui, de forma muito rápida, e o vereador que assinar sai por ali para a gente ganhar tempo. Senhoras e senhores, eu passo a leitura do manifesto, peço a paciência de vossas excelências e que segurem mais um pouquinho para que essa audiência pública efetivamente tenha um resultado. As câmaras municipais do sul do estado de Santa Catarina, representadas pelos parlamentares legitimamente eleitos pelo voto popular, abaixo assinados, vêm publicamente manifestar apoio restrito à construção de um túnel no Morro dos Cavalos, na BR-101 em Palhoça. Entendemos que respeito à vida é valor inviolável. Os constantes acidentes, como o tombamento de caminhão-tanque com explosão, incêndio, destruição de veículos e vítimas feridas em 6 de abril de 2025, revelam falhas gravíssimas na estrutura viária atual. O desenvolvimento pleno da região sul de Santa Catarina está comprometido pelas interrupções repetidas no tráfego, pelos congestionamentos de horas, pelas rotas alternativas de qualidade precária e pelos prejuízos logísticos que ameaçam competitividade, segurança no transporte de cargas, acesso à saúde e mobilidade de todos os cidadãos. O túnel já projetado é a alternativa pacificada entre as partes envolvidas, alternativa que precisa ser assumida pelas autoridades responsáveis, de forma articulada entre os governos federal e estadual, e a concessionária responsável. Acompanhada por ampla participação social, diálogo com os povos indígenas, na terra indígena Morro dos Cavalos, rigor ambiental e transparência nos custos e prazos. Reafirmamos nosso compromisso. Nenhuma estatística, nenhuma obra, nenhuma reunião justifica as perdas sofridas. Exigimos dos governos estadual e federal que os investimentos necessários sejam liberados, que a burocracia seja superada, que prioridades sejam estabelecidas com humanidade, que esta obra seja símbolo de um futuro onde segurança, desenvolvimento e dignidade caminhem juntos para o sul catarinense. Dia 9 de outubro de 2025, Criciúma, Santa Catarina. Portanto, pedimos aos vereadores que se sentirem à vontade, antes de colocar em votação os encaminhamentos, que já possamos organizar uma fila aqui, os mandatários, para que a gente possa fazer a assinatura.
Lembrando que as autoridades da mesa também assinarão, tá? Representação da Fiesc, da SIC também assinam um documento. Pode assinar no entorno tudo. Falou bonito. Obrigado, querido. Lembrando que nós ainda temos 3 encaminhamentos para aprovar. É para assinar e voltar ao lugar. Não podemos dispersar o público. Valeu, vereador. Presidente. Mais R$10 já dá para tomar uma obra. Agora essa obra sai, né? Vai ser bem difícil. Vai que lugar? Deixa da baleia. Você dá o papel, né? Que era profissional. Se a pessoa vai estar dizendo na hora que o ministro Por isso que nós sair assim muito. Temos que olhar. Isso daqui vai dar uma passa. O representante da Fiesc também assina, tá? Isso. Nossa, pode nossa, tá? O Bac, o Carlos. Esse amontoado de assinatura bonita, se essa obra não sair agora, né? Depois eu vou fazer um cheque ali. É? Ah, é? Fazer um cheque. Onde é que tá? Fazendo continuação aos encaminhamentos finais, o primeiro encaminhamento, a Frente Parlamentar Regional, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
A comissão regional que irá para Brasília representando os municípios do Sul para mostrar ao governo federal a importância da obra do túnel do Morro dos Cavalos. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por último, os encaminhamentos do relatório final, que foi disponibilizado pelo vereador Aldinei Potelec, muito bem apresentado, com 7 itens para apreciação dos vereadores da região sul. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Uma salva de palmas aos vereadores do sul de Santa Catarina. Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a cada um das senhoras e dos senhores pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar, nós precisamos fazer um registro coletivo de todos os presentes e eu quero avisar que teremos um coffee break ali para a gente trocar ideias regionais sobre tudo que vem acontecendo nos municípios. Declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos.